Quando você se sente tentado a pecar e a fazer alguma coisa errada, não busque forças em você mesmo, porque na hora que você fizer isso, você vai se colocar debaixo da lei e vai cair debaixo do domínio da carne e vai ser pior ainda. Na hora que você se sentir tentado a fazer o que não presta, e você sabe do que é que eu estou falando, você deve recorrer à graça de Deus, porque é graça do começo ao fim. Você deve recorrer a esse Deus que em Cristo Jesus já lhe perdoou, já lhe recebeu, já lhe aceitou e lhe livrou do domínio do pecado. Você lembra que agora você é servo de Deus e que, como escravo de Deus, você não tem disponibilidade para atender às demandas do antigo patrão. Você já foi alforriado, você não pertence mais ao antigo patrão, você pertence agora a Deus, portanto você não tem tempo, você não tem disponibilidade para atender ao pecado, por isso você pode dizer não, não e não. Eu não tenho que lhe obedecer, porque eu sirvo ao Deus dos céus, ao Deus gracioso que pagou o meu preço e a quem eu pertenço. Se você caiu em pecado, se você fracassou, isso não significa que você deixou de ser servo de Deus, porque às vezes servos de Deus são indolentes, preguiçosos e descuidados, e às vezes eles traem o seu patrão com o patrão anterior. Isso que acontece quando você cai em pecado e você ofende ao seu patrão, que é Deus, e você se oferece ao seu antigo patrão, é alguma coisa que desagrada o coração de Deus, sem dúvida, que entristece o Espírito Santo de Deus, mas isso não significa que você não é filho de Deus e servo de Deus. A maior prova de que você continua sendo servo de Deus é que você vai se levantar, você vai pedir perdão a Deus, você vai reconhecer os seus pecados, você vai se reconciliar com quem você prejudicou, quem você ofendeu ou com quem você errou, e você vai voltar ao caminho da justiça, porque a graça de Deus lhe levanta e lhe permite isso, lembrando que é graça do começo e ao fim. Por último, quando o pecado parecer para você uma coisinha irrelevante, pequena e justificável, como acontece durante o nosso dia a dia, determinadas coisas erradas, não é? A gente faz porque a gente acha que é pequeno, é justificado, é um mal menor e uma série de outras coisas. Lembre que diante de Deus não existe essa distinção. É claro que existe uma distinção entre você adulterar e matar alguém e você contar o que a gente chama de uma mentirinha branca, né? Mentirinha branca, que não existe, né? Mas o pessoal chama às vezes de uma mentirinha aparentemente inocente. O que é que uma mentirinha aparentemente inocente e um assassinato têm em comum? Eles são diferentes com relação aos efeitos e às consequências, não há dúvida disso, mas eles têm em comum que ambos são quebra da mesma lei de Deus, porque o mesmo Deus que disse não matarás é o mesmo Deus que disse não dirás falso testemunho. Então, nunca o pecado é irrelevante, nunca ele deixa de ter a sua gravidade e a seriedade. E você já aprendeu aqui nesse texto que o salário do pecado é a morte. É isso que o pecado vai lhe dar no final do mês no seu contra-cheque, a morte. É isso que você vai receber dele, do seu empregador. Ao passo que, se você serve a Deus e resolve fazer o que é certo, Deus lhe dará graciosamente a justiça, o perdão de pecados e a santificação aqui nesse mundo. Como é que está a sua vida nessa noite? Queria que você examinasse o seu coração. A palavra de Deus é como espelho, e à medida que ela é ensinada, ela é exposta, você se vê na pregação. Se você de fato veio ouvir a palavra de Deus nessa noite, à medida que o texto ia sendo explicado e a Bíblia ia sendo lida, você ia fazendo uma comparação. Isso que a Bíblia está dizendo e a minha vida. E a comparação funciona mais ou menos assim. Não, isso aqui eu já experimentei, isso aqui é verdade. Ih, meu Deus, eu estou falhando nisso. Ai, meu Pai, essa mensagem é para mim, isso foi para o meu coração, é verdade, isso que está dizendo é para mim. A pergunta é: o que é que você vai fazer nessa noite? Depois que aqui nessa noite Deus falou o seu coração e Ele deixou muito claro diante de você
qual é a vontade dele, o que é que ele faz mediante Jesus Cristo, os dois sistemas de salvação, qual o caminho que você vai seguir nessa noite, porque se você sai daqui nessa noite, após ter visto no espelho da Bíblia o estado real da sua alma, e você não toma providência nenhuma, você vai ser igual aquela pessoa que na segunda-feira de manhã acorda para ir para o trabalho, vai no banheiro, se olha no espelho, o cabelo todo desarrumado, a maquiagem toda borrada, os olhos cheios de remela, babando pelo canto da boca, simplesmente olha e vai embora e não faz nada. De que adianta olhar no espelho? De que adianta ouvir sermões? De que adianta ouvir a palavra de Deus? Se você hoje à noite não decide, lembra do oferecei-vos, há uma responsabilidade que é colocada a nós. Se você hoje à noite não diz, Senhor, eu quero me oferecer a Ti completamente, eu não quero mais me oferecer ao pecado para ser instrumento da maldade e da impureza, mas eu quero me oferecer a Ti, por Tua graça e misericórdia, liberta o meu coração. Hoje à noite, quando você chegar em casa, eu podia convidar você para fazer isso aqui hoje à noite, mas geralmente a gente evita fazer isso, porque a gente quer que as pessoas tomem decisões sérias, e às vezes elas fazem isso no calor do momento. Mas então eu digo, volta para casa e nessa noite, diante de Deus, junto com teu marido, com tua esposa, com tua família, com quem for, ou sozinho no seu quarto, mas você procura a Deus e diz, eu quero viver como teu servo. Eu quero viver como servo de Deus, liberto do poder do pecado. Quero viver uma vida santa e reta diante de Ti. Não porque eu tenho forças, mas porque o Senhor promete aqui. Porque o Senhor promete aqui na Tua palavra. Faça isso. E Deus haverá de ouvir a sua oração e abençoar a sua vida. Oremos. Te damos graças, ó Pai, porque não nos entregastes a nós mesmos, mas porque nos entregastes à doutrina, ao Evangelho de Jesus Cristo, Teu Filho. Nos entregaste a esta forma, a esse molde que gravou indelevelmente no nosso coração a Tua graça, a Tua verdade, selada com o Espírito Santo da promessa. Te damos graças porque a Tua misericórdia dura para sempre. Mesmo quando caímos, falhamos, o Senhor se compadece dos que são Teus, dos Teus escravos fracos, e Tu os alevanta e os trata como filhos, mais do que escravos, como filhos. Pedimos a Tua misericórdia para aqueles que estão aqui nessa noite, que têm caído, e que têm se comportado como escravos do pecado, embora professem Te conhecer. Pedimos que o Senhor os ajude a entender a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, que eles possam experimentar esta liberdade do domínio do pecado, no viver uma vida santa e reta aqui nesse mundo. Oro pelos que estão sendo tentados, Senhor. Ajuda-os a olhar para a cruz e para a ressurreição, para a graça que o Senhor revelou em Jesus, para que encontrem forças nas Tuas promessas pela fé e não em si mesmos. E abençoa essa igreja, que ela seja feita não de pecadores que se justificam, mas de pecadores salvos pela graça, humildes, que amam, sabem perdoar porque foram perdoados, não críticos ou juízes, mas irmãos e amigos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.